nossa Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois em grande no poder celestial. Levamos o nosso restaurante, bandeira branca, nossa santidade, nossa alma é santo pleno. Em sinal de reverência, vamos fazer uma oração, dando início ao nosso trabalho. Oremos. Ó querido, bendito e estimado Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento em que aqui estamos, tendo esta maravilhosa oportunidade de estarmos reunidos na sede desta que é a Tua Igreja, ó Pai, para participarmos da reunião de oração, queremos expressar o nosso louvor e exaltação a Ti, também ao Teu bendito Espírito Santo, que dedicamos toda esta reunião de oração que aqui estamos dando início. Queremos louvar e exaltar a Jesus, a bendita Mãe Virgem Maria Santíssima, a nossa querida e santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa do Divino Mestre. E queremos exaltar também ao Senhor, Santo Irmão Aldo, grande profeta de Deus, que tanto nos ensinou e continua inspirando, concedendo assim a palavra, o Evangelho do Reino dos Céus. Neste momento suplicamos a bênção dos santos e anjos para esta reunião que aqui estamos dando início. Suplicamos a inspiração do Espírito Santo para todo o ministério que aqui vai executar os seus dons, para que tenhamos uma reunião muito bela, para que aqui seja feita a vontade soberana do nosso Deus, da mesma forma que esta vontade é feita e respeitada no reino dos céus. Para que possamos, ó querido e santo profeta irmão Aldo, ter ajuda para que com humildade possamos ouvir, compreender e guardar em nosso coração esta mensagem que é para o nosso bem, o bem de nossa família, da nossa Igreja Apostólica. Portanto, cremos e confiamos que a nossa reunião de oração desta quinta-feira aqui da sede de nossa igreja está abençoada. Reentregamos aos Teus cuidados, querida e santa Vó Rosa, e declaramos a mesma a partir de agora iniciada, para a honra, louvor e glória do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Nós
Agora eu vou fazer a leitura de um depoimento de fé que está aqui no boletim, da cidade de Xanxerê, Santa Catarina. A nossa irmã Jucira Damarati nos escreveu em 29 de julho de 2018, assim testemunhando: no dia 1º de julho de 2016, eu, meu filho Edian, minha nora Viviane e meu netinho Dalisson, de apenas 7 meses de vida, viajávamos em nosso carro em uma rodovia e em uma subida onde havia uma curva, avistamos um carro descendo em alta velocidade, cujo motorista estava embriagado, perdendo o controle do veículo, vindo a colidir com o nosso carro. No impacto frontal, pressionando-nos contra uma parede de pedra. Nós clamamos com muita fé pelos nomes da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e fomos protegidos. As pessoas que por ali transitavam ficaram admiradas, pois, apesar de haver danos de grandes proporções nos veículos, não sofremos nada, apenas o susto. Agradecemos de coração a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e ao Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor, por mais este grande milagre em nossa vida. Assinado a nossa irmã Jucira Damarati Cardoso, residente em Xanxerê, estado de Santa Catarina. Como é bom ter certeza que está sempre ao meu lado, um anjo enviado por Deus para me dar todo amparo, mesmo que na minha estrada venha surgir algum empecilho, eu não temo nada, porque eu tenho um anjo comigo. Durante o meu caminhar, algum espinho pode nascer, tentando me fazer parar e a minha fé enfraquecer. Na vida nem tudo são flores, existem espinhos para nos ensinar, e vivendo os ensinos
espinhos da vida não me arranharão. Como é bom ter certeza que este anjo está sempre comigo, fortalecendo as minhas fraquezas e me livrando de todo perigo. Mas para sentir tanta certeza e merecer essas bênçãos do céu, é preciso crer com firmeza em tudo ao anjo e não ao do ser fiel. Chegamos agora no momento da mensagem. Antes, porém, quero me antecipar e parabenizar os irmãos aqui da nossa sede que fizeram um esforço, se dedicaram e aqui compareceram. Estão de parabéns. Fez uma escolha muito sábia. Hoje mesmo sendo um dia de meio de semana, se esforçaram, se dedicaram e aqui compareceram. Também parabenizo os que nos acompanham pela internet, em assim dar o seu tempo para estar participando juntamente conosco desta reunião de oração, desta programação muito especial. Vamos ouvir agora a palavra que está contida aqui no boletim. Primeiramente eu vou ler uma mensagem que fala sobre a reverência nos templos apostólicos. E quero poder continuar contando com a agradável atenção de todos. A sua reverência, o seu silêncio.
Então, a mensagem diz assim: a Santa Vó Rosa, juntamente com o Santo Irmão Aldo, nos recomendou que devemos ter contrição, reverência, respeito e temor a Deus e aos seus santos e anjos em todos os momentos da nossa vida e principalmente quando estamos nos recintos de nossa igreja. Especialmente devemos ter devoção e fé, para que nossa adoração e louvor seja aceita por Deus e os seus santos. Recomendamos para os irmãos o dia em que a direção de nossa igreja foi ungida. A Santa Vó Rosa, o Bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete Correia Coutinho. Todos os irmãos apostólicos que estiveram e tiveram a honra de estarem presentes naquele sacramento são testemunhas do grande poder que desceu do trono de Deus, com a unção do Divino Espírito Santo, e ungiu os 3 servos de Jesus com dádivas extraordinárias. Ao mesmo tempo ungiu aquele simples salão da matriz antiga de nossa igreja. E podemos sentir a magnitude do grande poder do Pai sobre o espaço físico da igreja e sobre nós, causando-nos sentimento de respeito, devoção e contrição, dos quais jamais esqueceremos. Também recordamos aquela noite de Natal do ano de 1972, quando numa singela oração do púlpito de nossa sede, o amado irmão Bispo Eurico orou consagrando o novo templo à Trindade Excelsa, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Consolador, com a presença do Santo Irmão Aldo no meio do nosso povo ali reunido, todos em oração no momento sublime de fé. Também sentimos o grande poder de Deus, o qual desceu sobre nós, abençoando-nos e ungindo o templo da sede da Igreja Apostólica. Tudo isso, irmãos, provamos e comprovamos o domínio e o valor do grande poder de Deus sobre a nossa igreja, tanto na sede como em todas as nossas congregações apostólicas. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram sobre o respeito que devemos ter ao poder de Deus presente em nossos templos, sejam nos prédios próprios ou salões alugados, pois o local das nossas reuniões é sagrado. Lembramos também dos insistentes apelos que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos fizeram, para que façamos silêncio nos momentos de nossa reunião, de cultos, pois são sagrados e contam com a presença em espírito e verdade de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor, e de um número incontável de santos e anjos nos ungindo e abençoando, fortalecendo a nossa fé e união com a unção do próprio Espírito Santo de Deus. Portanto, irmãos, nossos templos são sagrados e mesmo nos horários em que não estiver sendo realizada a reunião de culto, devemos ter respeito ao recinto divino de nossa igreja. Lembramos aos amados irmãos que não devem, em hipótese alguma, usar o local dos nossos templos onde realizamos nossas reuniões para outras finalidades. Nunca transforme o templo sagrado de nossa igreja apostólica em salão de festas ou eventos. Nossas festas são realizadas com hinos de louvores e adoração. E mesmo que tenha o bolo por ocasião do aniversário da congregação, ou a mesa com a ceia de Natal, devem fazê-lo discretamente, sem enfeites que tirem ou desvirtuem a finalidade do nosso templo.
As palestras e aulas podem ser ministradas nos templos sem modificações das posições dos bancos, por se tratar de um aprendizado e aperfeiçoamento para os irmãos. Recomendamos às congregações que possuem espaço físico fora de nossos templos que façam as festas sempre nos anexos. Porém, as que não possuem espaço disponível, faça discretamente sempre na entrada do salão da congregação. Lembramos ainda que não é permitido levarem brinquedos para dentro dos nossos templos. As crianças devem ser orientadas pelos pais e terem respeito e bom comportamento. Mesmo nos momentos de ensaio do coral e orquestra, se faz presentes grande número de santos e anjos, protegendo e amparando o nosso povo nos recintos sagrados de nossa Igreja Apostólica, seja na sede ou em nossas congregações. Amados irmãos, obedeçam com amor e devoção estas normas sagradas, pois são justas e verdadeiras, reensinadas pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, e surgiram como preceitos vindo dos céus, nos dado pelo Senhor Jesus. Está aí, portanto, um esclarecimento muito importante, para que fique então muito bem claro sobre esse assunto, e que possamos, irmãos, sempre lembrar algo que não foi colocado como ordem nos dias atuais, não. O que acabamos de ouvir aqui é tudo que o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinou. O respeito, a devoção, o que alegra os santos e anjos. O nosso objetivo é este, meus irmãos. Nós aqui estamos com o desejo de poder ser abençoado, de ser ajudado e através do nosso ministério cooperar com a obra da igreja. Então o que é feito com excesso e além disso, não vai ser cumprido o objetivo que há pouco comentei com os irmãos. De poder receber a bênção na nossa vida, de fazer um trabalho especial da forma que os santos e anjos que aqui estão merecem de nós. Então vamos tomar muito cuidado, vamos ser vigilantes nesta parte, e lembrar sempre que o que o Santo Irmão Aldo nos deixou é para o nosso bem, para a nossa felicidade, e é tudo que necessitamos para poder vencer na vida. Vamos lembrar sempre disso. Aqui tem outra palavra que fala sobre o perdão. Irmãos, uma mensagem muito especial para o momento que estamos agora aqui compartilhando. O momento da reunião de oração. A mensagem que aqui está fala sobre o perdão é um ato de amor. Diz assim: o verdadeiro perdão é um dos sentimentos mais nobres, porque é um ato de amor ao próximo. Perdão não pode ser da boca para fora, e nem pode brotar num coração rancoroso, magoado ou raivoso, mas só pode nascer quando o coração está reconciliado, tranquilo, pronto para se recompor. Existem pessoas que passam a vida inteira remoendo dores do passado, porque nunca foram capazes de perdoar quem as magoou. Saiba que o perdão é libertador. Faz muito bem a quem perdoa e a quem também é perdoado. O perdão é um sentimento puro e direcionado aos que têm bom coração. Para perdoar é preciso transformar tudo que surge de mágoa, de rancor, em tolerância e generosidade. Se a pessoa que necessita do perdão o recebe de bom coração, também recebe uma oportunidade para nunca mais repetir o mesmo erro ou deslize. Nós sofremos mais por causa das pessoas do que por causa das circunstâncias.
Os relacionamentos dentro da família, no trabalho e até na igreja, algumas vezes, se abalam por coisas mesquinhas e falta de vigilância entre as pessoas. Quando mágoas profundas se instalam no coração, amizades são rompidas, casamentos são abalados, relacionamentos sólidos entram em colapso. Quem se alimenta da mágoa não tem paz, não tem alegria, não conhece o amor, não tem comunhão com Deus e com seus santos. Quem retém o perdão não consegue orar a Deus e nem receber dele também o perdão. Há muitas pessoas doentes porque se recusam a perdoar. O perdão traz cura onde a mágoa gerou a doença, traz reconciliação onde a mágoa gerou o afastamento, traz alegria onde a mágoa produziu tristeza e dor. O perdão restitui aquilo que a mágoa destruiu. Perdoar é zerar a dívida e nunca mais se lembrar desta dívida. Perdoar é ser um vencedor, pois é vencer o inimigo, não com a espada, mas com o amor. Perdoar é viver como Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo viveram. Pois eles não retribuíram o mal com o mal, antes por seus algozes e malfeitores intercederam. A família é uma formação criada por Deus muito importante, ela é a nossa casa, é o nosso refúgio de paz. Quando há discórdia ou conflito, a nossa paz interior fica afetada. A família é formada por laços de amor, carinho, que abraça a nossa vida. Quando não estamos em paz, este laço vira um nó. Fique em paz com sua família, busque a reconciliação familiar, aprenda a perdoar. Em família, amamos uns aos outros e queremos sempre o melhor para todos. Nada deveria impedir a reconciliação de dois grandes amigos. Às vezes às vezes erramos e somos magoados de igual forma. No dia em que entendermos esta realidade, haverá mais tolerância, menos relações se perderão e mais abraços de perdão e desculpas acontecerão. Eis alguns ensinos registrados na Sagrada Escritura com referência ao perdão. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. São Mateus capítulo 6, verso 14. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses capítulo 3 e verso 13. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. São Mateus capítulo 18, verso 21 e 22. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Evangelho de São Marcos, capítulo 11, verso 25. Está aí, portanto, esta mensagem importantíssima sobre o perdão. Irmãos, qual é o objetivo de nós estarmos hoje aqui, participando da reunião de oração?
o que nos trouxe até aqui, o que nos fez deixar o conforto do nosso lar e em alguns momentos até ter vindo direto do trabalho para esta reunião, é porque nós queremos receber a bênção do céu, dos santos e anjos para a nossa vida. Aqui estamos com o desejo de adquirir mais força, mais coragem, mais ânimo para vencermos na vida. Viemos aqui com o desejo de fazer o nosso pedido de oração, para poder receber o alívio da dor, para poder assim receber a bênção para a nossa vida financeira, para vencermos aquele obstáculo, aquela dificuldade que estamos atravessando. Mas agora, entra um ponto importantíssimo. Será que estamos preparados? Eu não digo nem para merecer o que precisamos, mas ao menos para pedir aquilo que estamos necessitando, através da oração, dos minutos que vai ser dado para fazermos cada um os seus pedidos individualmente. Meus irmãos, minhas irmãs, internautas que nos acompanham, o nosso coração, o profundo de nossa alma, de nosso espírito, precisa estar em condições boas de saúde espiritual, para podermos assim ter o direito de ao menos falar com o santo irmão Aldo, com a santa avó Rosa. É o que eles esperam de nós, porque somos um povo ricamente abençoado. Como é que nós queremos suplicar e pedir ajuda, se muitas vezes lá no coração está presente aquela mágoa contra o nosso irmão? Se no nosso coração está existindo a raiva, o ódio, que é a evolução da mágoa, ela vai se tornando cada vez algo mais cruel, destruidor no nosso espírito. Vai surgindo a raiva e chega ao ponto de virar o ódio. Isso nos impede, irmãos, de receber aquilo que precisamos. Isso nos faz uma criatura que não tem a condição nem mesmo de poder falar com estes santos neste momento tão sagrado. Mas para podermos falar sobre o perdão, que é algo indispensável para que exista felicidade na nossa vida, nós precisamos observar a causa do surgir, irmãos, uma mágoa, um sentimento mau, uma queixa contra alguém. Nós precisamos olhar a raiz deste mal que tanto prejudica a vida da criatura, que somente o perdão é o remédio que tem a condição de limpar o coração e de proporcionar a paz e a felicidade. Eu sempre digo assim, meus queridos irmãos e irmãs, que a pessoa que não perdoa, ela não é feliz, ela não tem paz. É como uma pedra no sapato. Os irmãos já passaram por isso? Eu me lembro às vezes do meu tempo de menino, saindo de casa apressado para ir às vezes à igreja, e entrava a pedra no sapato, às vezes falava para a mãe, está doendo, mas a pressa era tanto que não tinha às vezes como parar, tirar o sapato para remover aquilo que estava machucando. A gente sabia o que estava fazendo doer, que estava judiando, mas por circunstâncias do tempo não podia aliviar aquele sofrimento, aquela dor. A pessoa que não perdoa, ela sofre assim, ela sabe o que está lhe causando sofrimento, mas às vezes por coisas mesquinhas e insignificantes da vida, não concede o perdão. E aquilo fica machucando, judiando. Chega na igreja, olhe, acabamos de ouvir uma palavra sobre as bem-aventuranças que estão aqui presentes para todos nós.
Acabamos de ouvir uma palavra que falou sobre a presença dos santos, que nós cremos e confiamos que estão aqui conosco. E mesmo estando num ambiente tão puro e tão santo como é a igreja, a pessoa que não perdoa, ela não sente alegria, não sente felicidade em estar aqui. Ainda mais quando aquela mágoa que existe no coração, às vezes é contra um colega de ministério, é contra um irmão. Às vezes estende a sua mão e diz: a paz do Senhor, meu irmão, mas aquela paz não existe naquela criatura. A paz do Senhor Jesus não está ali presente, porque está lembrando que aquele irmão falou para si: ah, pastor, mas o irmão fulano de tal falou isso para mim, ele acabou desfazendo de mim, porque a irmã fulana de tal passou por mim e nem me cumprimentou. É o que muito bem aqui foi falado. O inimigo, ele utiliza coisas tão banais e insignificantes para tirar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade. Tirar de nós o mérito de merecer o que necessitamos. Dentro de um lar onde não existe o perdão, como é triste, meus irmãos. Eu mesmo conheci casais de, às vezes, ficarem dias ou até meses sem um conversar com o outro. Ah, porque o fulano falou isso para mim, desfez da comida que eu preparei, desfez do trabalho doméstico que eu fiz. Ah, pastor, a minha esposa não reconhece o trabalho que eu tenho, assim, me empenhado tanto para trazer o sustento para esta casa. Falou isso, falou aquilo. E é por isso que eu não consigo perdoá-la. Irmãos, será que isso que está causando sofrimento em nós, que não nos deixa conceder o perdão, é mais grave do que ser pregado numa cruz? Será que aquilo que aquele irmão, aquela irmã falou para mim, é mais grave do que cuspirem na nossa face, baterem, humilharem e dizerem assim: você não é o filho de Deus? Salva-te então. Quando ele disse: tenho sede, lhe deram aquele vinagre para que ele tomasse. Colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho para zombar dele, para diminuí-lo, para desfazer dele. Será que aquilo que é tão insignificante que às vezes foi feito para nós é pior do que ser crucificado numa cruz? E o que foi que Jesus disse? Juntando as suas últimas forças, ele pronunciou dizendo: Pai, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Olha o exemplo. Quantas vezes que a Santa Vó Rosa foi humilhada, que sei que muitos que aqui estão já me contaram, relataram fatos. E ela em silêncio perdoava aqueles que lutavam contra ela e contra esta igreja. E naquele momento em que o santo irmão Aldo enfrentava grande luta, de pessoas que se levantaram contra ele dominado pela inveja e o caluniaram, e tentaram humilhá-lo perante todo o nosso país. O que foi que o irmão Aldo mandou no primeiro boletim depois de tudo aquilo que ele sofreu? Ele mandou dizendo assim: eu quero colher na vida de cada apostólico fiel que acredita em mim e que sabe realmente quem eu sou. Eu quero colher o que eu tanto tenho plantado nos seus corações, que é o amor, o perdão, a mansidão, a temperança.
E ele, com grande sabedoria, disse assim: irmãos, não fiquem motivados pela raiva, pela vingança, de querer vingar, não. O tempo vai mostrar a verdade. Olha que ensino do santo irmão Aldo para nós. Então o que resta para nós, sendo filhos do nosso Deus, sendo o povo deste santo profeta, tendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Santa Vó Rosa como Consolador, Espírito Consolador, é olhar estes exemplos, irmãos, que nos foi deixado. É olhar estes exemplos. Existe aqueles que muitas vezes até falam assim: ah, pastor, eu perdoei. Mas fica esperando o primeiro momento para falar tudo de novo. Como até tem um ditado, até um tanto forte que existe, dizendo assim: jogar na cara do outro. Irmãos, há poucos dias tivemos o batismo, o santo batismo aqui em nossa sede. A nossa doutrina nos ensina, o santo irmão Aldo nos ensina, que a criatura que se arrepende dos seus pecados e passa pelo batismo, nosso Deus esquece de todo o seu passado. Porque Deus, Ele perdoa. O dia que chegarmos diante dEle no reino dos céus, Ele não vai dizer assim: olha, na sexta-feira antes do teu batismo ocorreu isso. É mesmo que eu esclareço que a criatura que vem para se batizar, ele precisa já estar preparado para o ato, mas é só um exemplo que eu estou dando para os irmãos. Deus não vai nos cobrar o que ocorreu antes. Vai ser cobrado se falhamos e se cometemos algo de errado depois daquele voto, que não deve acontecer. É a falha, é a volta ao erro. Mas às vezes na convivência de um casal lá na casa existe isto. Daquela esposa dizer assim: não, eu perdoei o meu esposo do que ele fez para mim lá no passado. Mas na primeira oportunidade que surge o desentendimento, já fala assim: ah, eu bem que não devia ter te perdoado lá em 1980. Lembra o que você fez para mim? Lembra? Está lembrando, está recordando e utilizando aquilo para causar nova desavença, nunca perdoou, só fez de conta. Existem aqueles também que confundem muito o perdão com a reconciliação. Irmãos, o perdão deve existir e a reconciliação também. É o que inclusive a saudosa missionária Odete pregou deste púlpito, falando sobre a convivência dos casais. Inclusive uma mensagem que saiu semana passada, ela falava que mesmo às vezes sendo um caso grave, como por exemplo a traição, se existir o arrependimento sincero e a criatura perdoar, é possível que haja reconciliação. Mas tem alguns que fazem a reconciliação, mas não concedem o perdão, continuam vivendo juntos, mas lembrando em todo momento daquele erro, daquele grave erro que às vezes aconteceu no passado. E existem outros que às vezes até perdoa, acha que não é bom a reconciliação, mas será que o perdão é verdadeiro? Eu já vi pessoas dizerem assim: pastor, eu perdoei o meu ex-marido, minha ex-mulher, mas ele fez isso para mim, ela fez isso, e espero que não encontre mais uma pessoa como eu, que ache outra que faça ela sofrer também. Será que isso é o perdão? Não. Está desejando o mal. A pessoa que perdoa é aquela que fala assim: olha, ele fez isso, mas eu perdoei, eu quero que seja feliz. Não foi possível a nossa reconciliação. A separação não é algo que foi
criado para os filhos de Deus, mas infelizmente teve a falha que foi grave, não foi possível mais reconciliar, mas eu desejo que ele mude. Eu desejo que ela mude, que ela possa ser feliz da agora em diante. Irmãos, este é o sentimento verdadeiro do perdão. A pessoa que não deseja o mal, mas a pessoa que ama, que quer o bem do seu semelhante, que quer o bem do seu próximo. Então vamos pensar nisso. É necessário para que a oração que vamos fazer logo mais, ela seja ouvida. É necessário que exista o perdão sempre. Ah, pastor, mas eu magoei. Eu falei isso para minha esposa que não devia. Aí deve ser tomado cuidado. Finalizando o meu comentário, aqui está no boletim onde o apóstolo São Pedro chegou a Jesus e disse: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7? Ele disse: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Às vezes tem aqueles que pensam então assim: então eu posso sempre fazer o erro, magoar a minha esposa, falar para ela às vezes o que não é para ser dito, desfazer do que ela tem feito para mim, e ela tem que me perdoar. Jesus falou que tem que perdoar 70 vezes 7. Irmãos, não é desta forma. Devemos ser vigilantes para não magoar alguém, para não machucar o coração de alguém, porque às vezes aquele que causa o grande problema, a mágoa, o sentimento da raiva e do ódio no coração do seu semelhante, às vezes passa despercebido, esquece, mas a pessoa que foi ofendida não. Quantos que às vezes sentem que fez algo, e aí não tem coragem de pedir o perdão, ou às vezes não vai atrás. O fulano é obrigado a me perdoar porque Jesus falou que tem que ser 70 vezes 7. Irmãos, não é assim. Se eu fiz algo que não devia, se eu falei algo para o meu irmão aqui na igreja, e depois, por eu ser apostólico e saber como tem que ser a minha atitude, porque o santo irmão Aldo me ensinou como eu tenho que ser, e a minha consciência mostra, diz assim: olha, o que você falou lá não devia ter falado. Nossa, por que eu fui fazer aquilo? Por que eu machuquei o coração de minha esposa, que tanto bem me faz, que tanto me ajuda? Por que eu desfiz de meu esposo, que trabalha, que se esforça tanto para a minha felicidade, para o meu conforto? Então, a criatura que assim procede tem que ser humilde. Pedir coragem é o que vamos poder fazer agora nesta oração. Santa avó, santo irmão Aldo, me ajude para que eu chegue no meu irmão e possa pedir o perdão a ele. Porque se existir algo em meu coração, eu não vou poder receber o que eu preciso. Às vezes vou prejudicar o meu ministério, o coral que eu faço parte na igreja, porque eu estou tendo algo mal de meu irmão, eu fiz algo ruim para ele. Irmãos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão prontos para nos conceder o que precisamos. Ajuda para perdoar, para pedir o perdão. É como eu falei antes: pastor, mas o que fizeram para mim é muito grave, é pior do que Jesus sofreu? Eu creio que não. E às vezes tem aqueles que dizem: pastor, eu não consigo perdoar o fulano porque ele falou isso para o meu filho, para minha filha, para o meu pai, para minha mãe. O santo irmão Aldo nos revelou que a Virgem Maria estava no pé daquela cruz quando Jesus foi morto. E o santo irmão Aldo e a Santa Avó Rosa nos mostraram que, mesmo ela vendo todo aquele mal que fizeram ao seu filho, ela juntamente com Jesus perdoou aqueles malfeitores. Existem aqueles também que às vezes acontece algo, já a primeira coisa
que pensa em abandonar a igreja. Ah, eu não vou mais cantar no coro porque o fulano falou isso para mim, porque o regente comentou isso para mim. Eu não vou pregar mais porque falaram isso para mim, porque fizeram isso para mim. Se a Virgem Maria pensasse assim, ela não teria ajudado posteriormente os apóstolos na igreja apostólica primitiva. Se Jesus pensasse assim, o que ele teria dito para aquele homem que estava sendo crucificado ao seu lado e se arrependeu e disse assim: mestre, lembra-se de mim quando entrares no paraíso. Jesus teria dito para ele: olha, quem eu tinha que salvar eu já salvei. Olha o que estão fazendo comigo. Irmãos, Jesus, Ele amava o seu Pai, o nosso Deus. Ele amava muito mais o seu ministério, e mesmo sendo morto naquela cruz, Ele ainda salvou aquele homem, perdoando aquele pecador e dizendo assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quantas vezes que uma pessoa tem uma nova oportunidade, nós ficamos questionando: ah, por que o conselho deixou fulano voltar a pregar? Ah, por que fulano voltou para o coral? Irmãos, fomos ensinados: não julgueis para não ser julgado. Não sabemos o nosso amanhã. Então vamos ter sabedoria. Vamos fazer com que o que o irmão Aldo falou se cumpra na nossa vida. O tempo dirá a verdade. Lembrem-se sempre disso. Finalizando a nossa reunião, aqui está uma palavra, poucas palavras sobre o valor da oração do Pai Nosso, onde diz assim: essa oração foi ensinada pelo próprio Jesus Cristo aos seus apóstolos e transmitida até hoje por meio da Sagrada Escritura. É a oração mais perfeita, pois exalta, glorifica e pede humildemente, perdoa e reconhece Deus como seu Criador e Eterno Pai. Eis a oração do Pai Nosso, escrita por São Mateus, capítulo 6 e verso 9 ao 13. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Deus é nosso Criador, por isso carinhosamente o chamamos de Pai. A exemplo de Jesus, Pai bondoso, misericordioso, que quer nos abençoar porque nos ama. Santificado seja o teu nome, Deus é santíssimo e é importante reconhecer sua santidade. Santificar o nome de Deus significa ter respeito por Deus. Devemos ter respeito pela santidade de Deus e procurar viver em santidade. Venha a nós o teu reino, nossa grande esperança é sermos participantes do reino do céu. Fazendo a vontade de Deus ensinada por Jesus nosso Senhor, o reino dos céus está entre nós. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Nossa oração não deve ser para que Deus faça a nossa vontade, mas que nós façamos a vontade de Deus. Quando nós decidimos servir a Deus, a vontade dele se torna uma realidade em nossa vida. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Nosso sustento e subsistência dependem de Deus. Quando precisamos de ajuda, pedimos em oração a Deus e confiamos que Ele vai suprir nossas necessidades porque Ele nos ama. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. O assunto que estávamos falando. Perdoar é muito importante. Quem não perdoa outras pessoas ainda não entendeu o perdão de Deus que traz salvação. É bom tirar um tempo em oração para perdoar
quem nos ofendeu e pedir perdão a Deus por nossos pecados. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todos nós sofremos tentação neste mundo de pecado, mas Deus nos ajuda a resistir. É importante pedir sabedoria e força a Deus para lutar contra a tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tudo pertence a Deus, é nosso reconhecimento do seu poder e glória, e a confiança que Ele vai agir para nosso bem, e Deus reina pelos séculos dos séculos, pois é eterno, assim seja. Amém. Ó meu Jesus, eu te adoro, Senhor, mais perto de Deus eu quero estar, e no seu reino sempre andar. Ajuda-me, pois, ó bendito Senhor. Minha alma seja para o teu louvor, e meu coração cheio de Ajuda-me, pois, adorado Senhor, ouça a minha oração. Amém. Irmãos, não vamos deixar para falar com estes santos, com a Santa Avó, com o Santo Irmão Aldo, somente aqui na igreja, mas sem fanatismo, sem exageros. Vamos falar com eles também na nossa casa, no nosso trabalho, quando assim necessitarmos. E agora, lembrando que o Santo Irmão Aldo sempre nos falava que Deus se alegra dos que são agradecidos, vamos cantar o hino de agradecimento. Graças te damos, ó Pai, é o número 118 do nosso inário. Graças te damos, ó Pai, e louvamos em preces e cantos pela unção celestial, pela vinda de anjos e santos. Graças te damos, ó Pai, pela glória
Agradeço mais uma vez a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui, junto com os irmãos, participarmos desta reunião. Agora, em sinal de reverência, vamos orar, finalizando a nossa reunião de oração. Oremos. Ó querido e amado Senhor nosso Deus, te agradecemos muito neste momento ao findar esta santa reunião de oração. Agradecemos ao bendito Espírito Santo, a Jesus, a Virgem Maria, a Senhora querida e Santa Vó Rosa e também a ti, querido e santo profeta irmão Aldo. Estas palavras que ouvimos é tudo que o Senhor sempre nos ensinou, querido e santo profeta irmão Aldo. Que o Senhor possa ajudar aqueles que há pouco clamaram, pediram ajuda para perdoar, ajuda para pedir o perdão, terem coragem para libertar a sua vida do sofrimento, para terem paz, para terem felicidades e terem uma boa convivência com todos. Também eu lembro a Senhora Santa Vó estes nomes na caixa de pedido de oração. A Senhora sabe o que cada um necessita, o que cada um merece, conceda a eles o de melhor, querida Mãe. A ti, Virgem Maria Santíssima, que a Senhora abençoe as nossas crianças, as famílias, os casais, os nossos irmãos de mais idade. Também a ti, Jesus bendito, peço que o Senhor abençoe estes que aqui se dedicaram e aqui estão, que aqui compareceram em nossa sede. Abençoe também aqueles que estão nos acompanhando pela internet e que clamam em favor de sua vida e de sua família. Também a ti, ó Jesus, eu lembro, ao Senhor, a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo, daqueles que não estão aqui por motivo justo, às vezes infelizmente doente, ou algum trabalhando, estudando, que possam ser abençoados, terem paz, saúde. A ti, querido e amado Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, eu peço que o Senhor abençoe a nossa sede, o ministério que aqui te serve, abençoe também todos aqueles que se dedicam pela tua obra, ó Deus. Queridos e amados irmãos e irmãs, recebam para a sua vida, para a sua família, recebam para o seu trabalho, o seu ministério aqui na igreja, a bênção de todos estes santos poderosos, e que as virtudes do Espírito Santo estejam presentes com todos, não somente hoje, mas para sempre. Amém.